Retomando o nosso trabalho a respeito de filosofia, nós vamos falar agora de dois autores bastante importantes para a filosofia moderna. Vamos falar de Thomas Hobbes e de John Locke. Em relação a Thomas Hobbes, a gente deixa muito claro que ele é um pensador de uma época de uma transição, né? Ele surge ali como um defensor do absolutismo, mas com ideias evidentemente iluministas, ideias de vanguarda em relação ao absolutismo, pois ele justifica o poder do imperador, o poder do rei, não na força divina, não como um mandatário de Deus, não. Ele justifica a existência do Estado, a existência desse rei ou desse imperador no contrato social. Portanto, surge aí a razão como justificativa da existência do poder político do soberano, do poder político do rei, do imperador, qual seja. Vamos dar uma olhada no nosso quadro ali, o que nós temos em relação a esse pensador, Thomas Hobbes. Vamos lá. Defensor do absolutismo. Thomas Hobbes, de 1588, portanto, meados do século XVI, início do século XVII, ele vai até 1679, como havia dito, defensor do absolutismo. De seus estudos germinam sementes da liberdade, do liberalismo burguês. Precisamos destacar esse ponto, tá? Obras em destaque de Thomas Hobbes, nós temos Do Cidadão e Leviatã. Mas vamos lá. Por que germina em relação de Thomas Hobbes as sementes do liberalismo burguês? Porque, como havíamos dito, Thomas Hobbes, apesar de defensor do absolutismo, ele se utiliza de instrumentos que são iluministas. E por quê? Porque o absolutismo, em sua essência, se justifica ou se fundamenta, pelo menos no aspecto político, à força de Deus. Portanto, a teocentria em relação ao absolutismo é sua característica. Portanto, Thomas Hobbes ele vem e inova nesse momento. Ele diz, olha, é o seguinte, eu entendo que eu tenho um soberano, eu tenho um imperador, um rei, é ele que determina o que é justo e o que não é injusto. Entretanto, ele não o faz por vontade divina, ele não o faz levando em conta a vontade de Deus, mas sim levando em conta o contrato social. Então, Thomas Hobbes ele reconhece a existência do indivíduo, o indivíduo com direito natural, que nós veremos um pouco mais adiante, mas esse indivíduo, diante da vontade de ter paz, tranquilidade, por medo, para autopreservação, ele se reúne e ele estabelece um pacto social. Esse pacto social tem um pressuposto, qual é? De que os indivíduos que se submetem a esse pacto não irão descumprir esse pacto social. Eles renunciam a direitos em nome do todo, em nome do Estado. Portanto, se submetem ao soberano esse que passa a ter todo esse poder, não por vontade divina, mas por vontade exatamente daqueles que se submeteram a esse pacto, que se submeteram a essa força tão grande que passa a ter o Estado, que passa a ter o soberano. Portanto, os indivíduos aí se reúnem exatamente para que tenham paz, para que se protejam e, de fato, instituem o Estado. Portanto, você percebe que o Estado ele não se justifica em Deus. Nós não temos aqui o teocentrismo. O que nós temos é um absolutismo inovador, diferente da percepção de Thomas Hobbes, onde não há o divino como justificativa. Mas vamos lá, preste bastante atenção. Ora, Thomas Hobbes ele não nega a existência de um direito natural. Ele não nega, aliás, ele reforça a existência desse direito natural. Ele sabe que antes de termos um Estado, antes de haver um Estado organizado, os homens viviam naquilo que ele chama de estado de natureza. E esses homens tinham direitos naturais. Então, esses homens tinham direitos naturais, especialmente um direito, o direito de autopreservação. E por que ele traz essa preocupação do indivíduo com a autopreservação? Porque na percepção de Hobbes, e aí é bastante importante essa anotação, na percepção de Hobbes, o homem, quando vive no estado de natureza,
é extremamente individualista. Ele pensa somente no interesse próprio. Nesse aspecto, Hobbes ele discrepa daquilo que Aristóteles entende a respeito do ser humano, a respeito do indivíduo. Aristóteles, a todo momento, destaca que o indivíduo, o homem, é um ser sociável. Na percepção de Hobbes, não. Na percepção de Hobbes, o indivíduo ele é egoísta. Ele busca satisfazer o interesse próprio. E como eu tenho diversos indivíduos que coexistem, entretanto não há um Estado organizado, um querendo defender o interesse próprio em relação ao outro, ele parte do pressuposto de que essa convivência não é uma convivência tranquila, não é uma convivência pacífica. Ele parte desse pressuposto que há no estado de natureza um estado bélico. Aí ele fala que o homem é o lobo do homem. O homem é mau porque busca preservar a si próprio. Diante disso, surge o medo. Por quê? Porque o indivíduo ele se autopreserva, tem um instinto da autopreservação, na leitura de Hobbes, o direito à autopreservação. Esse direito de autopreservação gera esse conflito, esse ânimos bélicos que nós temos no estado de natureza. Então, o que o homem faz? Ele para pensar e faz o seguinte, olha, vamos nos reunir, vamos nos unir, e nesse estado que iremos instituir, nós vamos renunciar a esses direitos que nós temos, em nome do todo, portanto há um pacto, a gente renuncia a esses direitos em nome do todo, e o soberano irá de fato governar, definir o que é justo. E por que o soberano surge? Ele não surge por vontade divina, ele surge exatamente em razão desse pacto social. Então, esse pacto social, ele surge com qual objetivo? Trazer naquele estado bélico que há no estado de natureza de Hobbes, paz, tranquilidade. Já que, preste bastante atenção, o indivíduo para preservar aquilo que é de interesse dele, se não tem um estado, ele para se autopreservar, ele vai agredir, ele se imporá. Óbvio que nós temos aqueles que são mais fortes fisicamente, entretanto eu tenho aqueles que fisicamente são mais frágeis, mas são mais astutos, portanto há um medo imperante. O medo justifica, na percepção de Hobbes, a instituição do Estado, a criação do Estado, por meio de que ele chama de contrato social. Então, no aspecto político, eu tenho ali a soberania, a força, o poder do soberano, se justificando na percepção de Hobbes, apesar de absolutista, na percepção de Hobbes se justifica por meio do contrato social e não através do divino. Em relação ao direito natural, Hobbes admite a existência do direito natural. Qual direito natural prepondera? Pergunta você. Na percepção de Hobbes, o direito natural que prepondera e que surge é o direito à própria preservação, já que no estado de natureza o homem vive numa situação bélica. Portanto, o direito natural que prepondera é o direito à autopreservação. E para Hobbes surge aí bastante, de maneira inovadora e de maneira bastante importante, o seguinte: ele admite a existência de leis da natureza, ele admite a existência do direito natural. Entretanto, ele diz o seguinte, olha, esse direito natural ele existe, só que ele não tem força. A partir do momento que o indivíduo ele passa a exercer o direito natural em relação aos outros, surge aquela situação bélica que não é pretendida. Então, o direito natural ele só será, de fato, legitimado se houver um Estado que faça com que esse direito venha a ser imposto. Portanto, de maneira mais uma vez inovadora, Hobbes admite a coexistência do direito natural com o direito positivo, que é o direito estatal, e por meio do qual aquele direito natural será realizado. Essa é a percepção de Hobbes, tá bem? Então, ele admite sim a existência do direito natural, que é um direito natural racional, e qual é o principal deles? É o direito à autopreservação. Entretanto, na visão dele, esse direito natural ele não se realiza por si, ele dependerá do Estado, dependerá do soberano para que venha a se realizar através de leis estatais,
cabendo ao soberano definir o que é justo ou injusto. Mas por que ele define assim? Porque houve um contrato social. Os indivíduos que a ele se submetem abriram mão, renunciaram a esses direitos e entregaram ao soberano a possibilidade de definir o que é justo e o que é injusto. Importante também ressaltarmos que o direito natural à preservação é tão destacado na percepção de Hobbes que ele até admite que haja, por parte do indivíduo, uma rebelião frente ao soberano para se autopreservar, para a autopreservação. É a única exceção à possibilidade de um indivíduo abrir mão daquele pacto que ele houvera estabelecido e estabelecer uma resistência em relação ao soberano. Uma questão que nós já tivemos que chama bastante a atenção é a seguinte: podemos dizer que decorre da percepção de Hobbes aquele brocardo jurídico que nos diz cabe àquele que contrata o cumprimento do contrato? É exatamente isso. É uma primeira lei natural que Hobbes traz, que é a obrigação de cumprir o que houvera pactuado nesse contrato social. Tá bem? Vamos lá, vamos observar o que nós temos aqui em relação a Hobbes. Hobbes é empirista, ele não é racionalista, ele é empirista. Ele diz que a razão é que justifica a existência do Estado, o homem é o sujeito do conhecimento, entretanto, o conhecimento, a razão, a verdade surgirá por meio de experiência, por meio da relação sensorial. Portanto, ele é empirista, ele não é racionalista. Vamos lá, o indivíduo, o individualismo, o homem livre em função de seus interesses. Aí surge o individualismo destacado por Hobbes. A vida em sociedade é artificial, ela só passa a existir por meio do contrato social. Nesse ponto, ele discrepa daquilo que Aristóteles defendia em relação ao ser humano, em relação ao indivíduo. O Estado se funda no contrato social, portanto, aqui eu tenho a justificativa do poder político. Não é a justificativa divina, é uma justificativa que está na razão, portanto, contrato social é o que justifica a existência do Estado. Antes desse Estado instituído por meio do contrato, nós tínhamos o Estado de natureza, que para Hobbes é um Estado bélico, guerra de todos contra todos. Portanto, aí tem a anotação aí do lado, portanto, os indivíduos que vivem em natureza, em situação de medo e conflito, se submetem voluntariamente ao poder do Estado, ao poder do soberano. Essa é a ideia de Thomas Hobbes. Portanto, Thomas Hobbes surge aí como um filósofo, um pensador que está numa área cinzenta, né? Ele fala do absolutismo, é defensor do absolutismo, mas ali eu tenho contratualismo, o que parece ser algo contraditório, porque o absolutismo, em regra, se funda no aspecto teocêntrico, portanto, tem o divino como justificativa, não é o caso de Hobbes. Hobbes entende que o poder do Estado decorre não de Deus, mas do contrato social, então ele é um absolutista contraditório, que se utiliza ali de instrumentos que são, na verdade, iluministas. Ele é individualista, ele é empirista, e ele tem ali, em relação ao direito, ele reconhece a existência do direito natural, um direito natural racional, não é aquele que decorre de Deus, e é um direito racional, racional, que se destaca exatamente na pretensão ou no direito de preservação do indivíduo, o que leva à instituição do Estado por meio desse contrato social. Tá bom? Essas são as anotações que nós tínhamos a falar a respeito de Hobbes. Agora, vamos falar do pai do iluminismo, né? Vamos falar de John Locke. John Locke, 1632, portanto, já estamos falando do século 17 a 1704. Ele falece em 1704, portanto, no século 18. John Locke, inglês envolvido diretamente com a Revolução Gloriosa de 1688, que põe fim ao absolutismo na Inglaterra. Obras destacadas de John Locke que nós temos
o ensaio sobre o entendimento humano e o primeiro e segundo tratado sobre governo civil. Então, aqui eu tenho John Locke surgindo, o pai do iluminismo. Então, vamos lá. Preste bastante atenção. John Locke, ele é empirista. Basta a gente observar a nacionalidade, ele é inglês. E se o empirismo é aquele que surge de maneira preponderante nos estados que adotam na sua estrutura jurídica o common law, a gente tem que dizer que John Locke é empirista. Empirista no seguinte sentido: ele é absolutamente avesso ao inatismo. Ou seja, ele sabe, para ele, na percepção dele, que a verdade, a razão, ela não surge de maneira inata. O sujeito, ele não nasce sabendo ou tendo instrumentos suficientes para o saber. Para Locke, o indivíduo, o ser humano, ele é uma folha em branco, é uma tábula rasa. Essa expressão é bastante interessante, porque é trazida por Locke exatamente no ensaio a respeito... Vou voltar aqui na obra que a gente havia destacado. Vou voltar só um pouquinho. Está aqui. Ensaio sobre o entendimento humano. Ali, Locke diz que o homem, o ser humano, é uma tábula rasa. Por quê? Porque não posso dizer que ele tem o conhecimento, a verdade, a razão de maneira inata. Ele irá alcançar isso. De que maneira? Por meio de experiências, por meio de contato com o mundo exterior, por meio do aspecto sensorial. Então, o empirismo denota isso, que haverá sim a razão, a verdade, o conhecimento, e o conhecimento está no indivíduo, não está em Deus, daí estarmos falando da filosofia moderna. Portanto, não tenho aqui o teocentrismo de modo algum. O que nós vamos encontrar nesse momento é o antropocentrismo. Portanto, o sujeito, o homem, é o sujeito do conhecimento, e como ele irá apreender esse conhecimento, chegar à verdade, chegar à razão, na visão de Locke, ele irá chegar através da experiência, através do contato sensorial. Não é algo que é inato. Portanto, ele é empirista, crítico severo do inatismo. A força motriz ou matriz do conhecimento é a experiência. A mente humana, para Locke, é uma tábula rasa. Assim, todos os homens são iguais. Vamos lá. Esse é um ponto bastante interessante do raciocínio de Locke. Se estamos falando que todos nascem e todos nascem de maneira igual. Por que igual? Porque todos são a tábula rasa. Todos são iguais. Aqui surge a justificativa para que tenhamos a igualdade. A justificativa para que todos sejam considerados iguais. Então, na percepção de Locke, nós temos o individualismo, mas nós temos a igualdade se destacando. Por quê? Porque o conhecimento, a razão, a verdade chegará ao indivíduo por meio de suas experiências, por meio de seu contato sensorial. Antes disso, todos são iguais. Princípio da igualdade. Aqui nós estamos percebendo que está vicejando, obviamente, a semente do liberalismo, a semente que levará, ao final, às revoluções que nós iremos encontrar no iluminismo. Portanto, todos são iguais. Todos são iguais na percepção de Locke. Mas vamos lá. Locke fala do contrato social. A sociedade civil é instituída por meio de um pacto entre os indivíduos. A base, portanto, é o consentimento. Ponto. Paramos aqui. O que nós iremos perceber nesse momento? Que tanto Locke quanto Hobbes fala do contrato social. Portanto, há um contrato social que institui aquilo que chamamos de Estado. Antes desse contrato social, havia o estado de natureza. Mas aqui começa a surgir a contradição da postura de Locke em relação a Hobbes. Para Locke, o homem, quando vivia no estado de natureza, portanto isoladamente, o homem, ele vivia tranquilamente, não havia um estado bélico.
Ele reconhece a existência do direito natural, ele reconhece a existência, por exemplo, do direito de propriedade, e ele enfatiza isso a todo momento, que o homem é dono de si próprio, o homem é dono de seu trabalho, e aquilo que ele angaria com o seu trabalho é dele, é sua propriedade privada. Portanto, surge aí em Locke o Instituto da Propriedade Privada. Ele vem e diz, olha, os homens vivem no estado de natureza, cada um vive na sua, cada um vive ali de boa, tranquilo. Entretanto, o indivíduo ele vive em um ambiente onde ele tem os direitos dele e prepondera o direito de propriedade. E ele diz, tudo aquilo que o homem tem é dele, mas o que seria dele? O próprio corpo, o seu trabalho e o produto desse trabalho. Então, tudo aquilo que o homem tocava para trabalhar a sua terra, ele cercando a terra, arando a terra, aquilo que é trabalhado por ele é dele, é propriedade dele. Portanto, a propriedade privada, ela surge na percepção de Locke como um direito natural, como direito à vida. Então, Locke reconhece isso, a existência do direito de propriedade privada. Isso lá no estado de natureza, antes da existência do Estado. Entretanto, se eu tenho o direito, você tem o seu direito e a gente vive lá de boa, eventualmente nós teremos um conflito. E ele fala, eventualmente. E por que ele diz eventualmente? Porque, diferentemente de Hobbes, ele entende que o estado de natureza não é estado bélico. É um estado de tranquilidade, é um estado de paz, que pode eventualmente ter ali um conflito. E, no estado de natureza, havendo o conflito, quem é que irá mediar esse conflito? Então, quem irá mediar? Se eu sou dono de um direito, ele é dono de direito, nós iremos resolver isso num conflito. E ele diz, olha, isso não dá. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos instituir o Estado para que o Estado venha a resolver essas contendas, para que o Estado venha a resolver esses conflitos. Conflitos que decorrem exatamente de direitos que pré-existem ao Estado. Portanto, o Estado instituído por meio desse contrato social não rompe com os direitos naturais pré-existentes. Isso na visão de Locke. Para ele, o direito natural ele tem continuidade. O Estado surge agora tão só como um ser que foi ali criado, instituído por meio de um contrato social, cujo objetivo é intervir quando houver esses conflitos. A intervenção do Estado, portanto, ocorre quando houver conflito. Fica muito claro, então, na percepção de Locke, que até mesmo durante o Estado instituído, o Estado organizado, aquilo que ele chama de sociedade civil, o individualismo existe. O estímulo ao individualismo existe. O Estado só irá intervir para resolver as contendas. É o terceiro que busca equilibrar as relações. Então, em Locke, a gente percebe que ali eu tenho, sim, a semente do liberalismo burguês. Ali nós vamos encontrar o liberalismo surgindo. E há razão para isso, há razão. Todo o pensamento de Locke é direcionado à burguesia. Todo o pensamento de Locke objetiva a preservação dos interesses da burguesia. É exatamente essa a ideia de Locke. Burguesia, obviamente, buscava a tutela da propriedade privada. A burguesia queria liberdade para comerciar. A burguesia não queria um Estado intervencionista. A intervenção só ocorreria em determinados momentos. E falava-se em liberdade, em autonomia. Obviamente que aqui surge, e observe que no quadro eu deixei grifado aqui, o consentimento. E em Locke, a gente encontra a seguinte expressão, o homem é proprietário de si. Ele é proprietário dele, ele é dono de si próprio, do seu trabalho e de tudo aquilo que está em volta. E ele só irá abrir mão disso se houver consentimento. Portanto, para Locke, o consentimento é que justifica a renúncia a direitos, somente por meio do consentimento. E o contrato social decorre exatamente disso, desse consentimento para a instituição de um Estado. Então vamos lá. Observando o que está anotado em vermelho, para Locke, antes do contrato social, há um estado de natureza que é pacífico, todos são iguais. Então, aqui eu tenho o estado natural, o estado de natureza, que para Locke
é um estado pacífico, é um estado natural. Então, o que eu quero deixar muito claro em relação a Locke, ele é empirista, iluminista, contratualista, e é exatamente dele o pensamento que faz com que se reforce o direito de propriedade como um direito natural. Agora, é importante a gente observar o seguinte: se o direito de propriedade é natural, é um direito natural e ele pré-existe ao Estado, juntamente com outros direitos naturais, aqui a gente tem que destacar a propriedade comum e a propriedade privada. Preste atenção. Se a gente vive no estado de natureza, todas as coisas são de todos, perfeito? A partir do momento que eu pego isso daqui, eu passo a trabalhar nesse objeto, eu passo a ser dono dele. Isso na percepção de Locke. A partir do momento em que eu cerco a terra para eu trabalhar nela, eu sou dono daquela terra. E ele parte do pressuposto de que há terra para todos. Então, há espaço para todos. Então, não há ali uma limitação. Então, todos que trabalham na terra, todos que têm o labor, todos são proprietários. Todos têm propriedade privada. Tá certo? Todos têm propriedade privada porque há espaço para todos. Inclusive, na obra de Locke, ele se remete à América, porque nós estávamos no período dos descobrimentos e Locke, inclusive, era detentor de terras na América. Por isso que ele defendia essa propriedade privada e dizendo o seguinte: olha, há terra para todos. Será proprietário aquele que trabalha na terra, cercando, arando, produzindo. E é exatamente isso que ocorre. Entretanto, surge um problema ali. Quando surge a moeda, o dinheiro, a prata, o ouro como instrumento de troca. Na percepção inicial de Locke, nós podemos reconhecer que ele parte do pressuposto que há terra para todos, que todos podem ser proprietários. Não haverá o acúmulo de fortunas. Por quê? Porque eu não tenho condição de ser proprietário de algo que eu não uso, que eu não tenho condição de usar. Na visão dele, por exemplo, se eu planto e eu tenho as frutas e eu não consigo consumir aquelas frutas, elas já não são minhas mais, porque eu produzo para mim, para o meu consumo. Então não é possível o acúmulo de fortuna. Isso muda quando surge a figura do dinheiro, um bem fungível. A partir desse momento é possível termos o acúmulo de dinheiro e de propriedades. Portanto, é possível termos um indivíduo que acumule uma fortuna sem que usufrua diretamente desse bem da terra que ele tem, por exemplo. E para Locke, isso não desvirtua o seu raciocínio. Por que não desvirtua? Porque para ele, todos nós aderimos a esse contrato social. Esse contrato social que faz instituir o Estado. Que faz instituir o Estado, o capitalismo, a gente aderiu a esse contrato. Portanto, houve um consentimento neste sentido. Essa é, numa visão bastante tranquila e sintética, o raciocínio de Locke em relação à política, em relação ao direito e em relação ao pensamento. Tá bom? É isso aí.